Essa é uma das grandes queixas, é lidar com a perda, e tem uma palavra que a maioria das pessoas usam, que é não aceitar a perda. Como se isso fosse possível não aceitar, né? Não é algo negociável. Você vai passar por perdas. Eu acho que a gente pode mudar um pouco a frase de eu não aceito perder com eu vou gerenciar a minha perda. Isso é muito diferente, né? Você vai perder, porque faz parte desse processo. E não só no mercado, né, gente? Em qualquer lugar da vida, do mundo, a gente perde também em qualquer lugar. Mas é gerenciar isso, é ter uma ideia de que as pessoas, como elas estudam muito, elas se preparam, elas estão ali, estão depositando muita expectativa no mercado. Quando acontece a perda, é como se fosse uma grande frustração. E se você conseguir, né, se as pessoas que estão nos ouvindo, que estiver no mercado e tudo mais, conseguir entender que a perda vai acontecer, ela vai acontecer. Ela precisa estar no nível de um gerenciamento saudável. Que jeito que é esse gerenciamento? A perda está sendo menor do que os ganhos, então é saudável. Você consegue pausar, você consegue raciocinar depois de uma perda, então você consegue continuar operando. Tem gente que depois de uma perda não consegue mais raciocinar, não consegue mais pensar. A pessoa já começa a agir por um impulso, já começa aí como se fosse por uma briga, né? Ela entra em tilt. Sim, e fica bravo e quer ir brigar com o mercado. Só que na hora que vai brigar com o mercado, perde, porque o mercado é muito maior, né? E ele tá tranquilo, né? Você tá nervoso, ele tá tranquilo, então ele vai ganhar a briga. Então, primeiro, entenda o que é o seu jeito. Se você ainda não sabe perder, mas tudo que a gente é imaturo em algum lugar, a gente tem dificuldade mesmo com a perda. Igual a gente pensar uma criança. Criança perdeu lá o joguinho que ela tava. Ela dá birra, ela chora, ela esperneia, ela se joga no chão e tudo. E aí a gente, como adulta, a gente olha e fala: calma, faz parte, é normal, acontece mesmo de perder. Então é um processo de maturidade no mercado. Você entender que vai ter a perda, que não existe nenhum lugar, nem no mercado, nem em qualquer outro lugar, que só exista ganhos. Então vai ter a perda. A questão é, ela está sob controle? Quando ela acontece no seu dia, perdi hoje, perdi agora, você consegue ir para uma segunda operação ou você precisa de um tempo de pausa e de descanso? Essa pausa pode ser de 20 minutos, pode ser de meia hora e depois você retorna no mesmo dia, ou então não, você não é a pessoa que em 20 minutos você se recupera. Você só pode voltar no outro dia. Pode ser também, tá? Então a gente precisa entender como cada um se relaciona com as perdas. E é muito difícil. Essa é uma dificuldade da maioria das pessoas quando começam. Eu não aceito perder. Eu não aceito que eu estou errado, né? E geralmente também tem uma diferença, viu? Porque as pessoas geralmente elas aceitam um pouquinho melhor a perda se elas tiverem respeitado o operacional. Quando elas desrespeitam o operacional e perdem, parece que elas ficam mais bravas ainda. E aí, mas quando elas respeitam o operacional, tá tudo certinho, elas fizeram tudo corretamente. E o mercado às vezes se comportou de uma outra forma, pode acontecer. Aí eu acho que elas ficam um pouco mais tranquilas. Mas quando elas começam errando, errou o operacional, não fez a entrada certa, não saiu em tempo certo, elas ficam mais nervosas ainda. Então essa é uma das grandes questões. Todo mundo chega com essa queixa. E a outra queixa que é eles combinam uma coisa consigo mesmo e na hora de operar não conseguem cumprir. Que é realmente, por exemplo, do gerenciamento de risco, de respeitar a perda. Perder, gente, não é o problema. Vocês vão ver que o problema é que vocês não controlam a perda. É isso. Perder não é o problema. Para quem tem um operacional que funciona, se você perdeu, tá tudo bem. Ele vai cobrir, você vai pagar isso depois, no outro dia, no outro momento. O problema é não controlar essa perda. Então, eu perdi, eu continuo, porque eu tô com raiva, eu tô chateado, e aí você vai e destrói tudo. O problema não é a perda, é o seu descontrole diante da perda. A perda vai existir. Não tem como a gente fugir muito disso. A questão da perda, Lu, deixa eu só fazer um parêntese. Uma coisa que eu sempre briguei aqui, pessoal, e tem umas perguntas ali que eu quero até responder ali. Uma coisa que eu sempre briguei é o seguinte: o que significa a perda para você? Essa é uma pergunta que você tem que fazer.
A perda para você é apenas uma oportunidade para você consertar aquilo que você não sabe? É uma oportunidade para saber algo mais? Ou a perda para você, ela se refere ao seu perfeccionismo, ao seu valor como pessoa? Por exemplo, se eu errei, eu sou um perdedor? Se eu perdi, eu sou um perdedor? Não. Eu apenas errei uma operação que faz parte de uma variância que eu tenho da minha estratégia. Se o seu valor está embasado em ser perfeito, em acertar tudo que você quer, você vai ter problema de aceitar as perdas, porque o perfeccionismo é uma coisa que te atrapalha muito. Então, uma das formas de você começar a aceitar suas perdas, primeiro, eu volto, o gerenciamento de risco tem que te dar essa tranquilidade. E agora, o erro é apenas um caminho para te segurar, no sentido de que preciso aprender algo mais. Ou errar também, talvez dentro da sua estratégia, e está tudo certo. Como eu falei, a variância ela faz parte. Né? Não adianta você querer acertar 100%. Eu, por exemplo, o meu percentual de acerto é 40%. É muito baixo, mas eu ganho muito, porque a minha relação de risco-retorno é muito grande. Ou seja, eu erro mais do que acerto. E se eu não me envolver num jogo de que perder é, entre aspas, natural na minha estratégia, eu vou pirar. Né? Igual o colega já respondendo a pergunta ali, Pedro. O colega falou assim: o difícil é. Deixa eu só olhar. Aceitar. Deixa eu só ver o que ele falou. De overtrading. Algum colega falou de overtrade. Cara, o overtrade é você não aceitando as perdas. O overtrade, você só entra nele por fazer trader de vingança. Você entra em tilt, você perde a razão, você sai do seu operacional e faz o overtrade. E agora, o outro pergunta, como seguir minha gestão de risco? Aí eu te falo, existe uma ferramenta, inclusive foi o Trader Forjado que está aí que criou. Nós vamos sortear aqui, viu, Pedro? Vamos sortear uma ferramenta dessa. O que é? Para quem opera no MetaTrader 5, nós temos uma ferramenta que ele bloqueia a sua tela. Ele evita justamente você entrar em overtrade, porque se você colocar 5 operações ao dia, um valor de X dólares por dia, um horário operacional, a ferramenta, a partir do momento que você atinge esses limites, ela trava completamente seu MetaTrader. Você não vai entrar num jogo, num looping louco de querer recuperar e entrar em overtrade. Então, assim, e eu acho, acima de tudo, ainda melhor do que essa ferramenta, é uma coisa muito séria, por isso que eu vou falar aqui, é tomar vergonha na sua cara. Se você tem que tomar vergonha na cara, porque você é um profissional. Você no seu trabalho, seja ele em qualquer outra área, a não ser no mercado financeiro, aqui no day trade, você não saía fazendo loucura. Vamos supor, você está fabricando uma peça. Vamos fazer um exemplo mais banal. Você está fazendo um bolo. Você coloca ovos, massa, etc. Você começa a mexer o bolo. O bolo sai um pouquinho da panela. Você vai começar a jogar a panela para o alto, você vai começar a jogar ovo lá dentro, fermento. Você não vai fazer isso. Mas no mercado financeiro você faz porque não tem ninguém te controlando. E a pessoa que tem que controlar seria você mesmo. Mas se você não tem esse autocontrole, utilize as ferramentas, cara. A ferramenta que nós vamos sortear aqui, ó, o Capitão Sniper, ele serve para isso, para você que é indisciplinado, para você que não consegue seguir seu gerenciamento de risco e para você que não tem vergonha na cara de parar de operar. Então é isso. Desculpa as palavras duras, Pedrão, mas eu acho que a gente tem que chacoalhar esses traders aí para parar com esse overtrade e essas coisas. Mas essa é a realidade. Vários pontos importantes que vocês tocaram. Uma, que eu concordo claramente com a Luciana também, que na realidade é tipo, o problema não é perder só uma trade. Já falámos sobre isso várias vezes aqui no canal, em que o problema do trader não é ter uma má trade, tal como também qualquer coisa na vida. Raramente uma situação é dramática apenas e só por acontecer uma vez. O problema é aquilo que fazemos, ou como é que reagimos após essa questão acontecer. E lá está, ter uma trade, muitas vezes pode acontecer, começarmos com overtrading, em vez de apenas e só perdermos uma trade, acabamos por perder 3, 4, 5 trades. Às vezes até por sair demasiado cedo de uma trade que é vencedora,
começamos a criar um bias errado, que começamos a justificar a razão pela qual saímos dessa trade cedo demais, começamos a fazer totalmente coisas ao contrário daquilo que devíamos, e até começamos então depois a tentar justificar para nós próprios o nosso ego. Também é uma questão aqui muito importante que ainda talvez não tínhamos mencionado, mas de facto temos um ego muito grande e às vezes queremos estar a impor ao mercado aquilo que nós realmente queremos, o que pode não acontecer, e também depois pode levar esses erros todos que acabam por acontecer. Mas pronto, é de facto aquela parte da disciplina que é muito importante quando estamos a tentar lidar com isto. E tal como o Bruno acabou de mencionar, às vezes, e como também a Luciana mencionou, a parte da self-awareness, não é? Tentar perceber se realmente temos ou não temos capacidade para continuar a fazer trading após termos uma perda, se precisamos ter 5 minutos de intervalo, de dar uma volta e depois voltar, ou 30 minutos, ou seja lá for, ou se realmente precisamos ter assim uma pausa mais prolongada e talvez só regressar no dia seguinte e voltarmos aqui a transacionar, não é? Portanto, essa parte é a principal, ter self-awareness para realmente saber como é que nós lidamos com essa situação, e o mais rápido possível que nós conseguirmos perceber isso, melhor para nós, porque vamos poder evitar esses erros. Caso realmente tenhamos dificuldade em ter essa disciplina, então depois existem ferramentas, tal como o Bruno está a mencionar, que podem ser que podemos utilizar ao nosso favor. Nem tudo tem que ser da nossa parte. Existem ferramentas realmente para nos ajudar. Basicamente, esta ferramenta que o Bruno mencionou é como se estivesse numa prop firm, num escritório, e tivesse um risk manager a tocar-te ao teu ombro: amigo, por hoje está feito, podes ir para casa, podes regressar amanhã, que hoje já não vais abrir mais nada, atingiste o teu risco máximo diário e, portanto, podes ir para casa. Portanto, é mais ou menos isso que essa ferramenta vai fazer. Existem certos brokers que também tu podes tentar pedir-lhes para realmente terem esse controle também sobre a tua conta. Mas depois é tal questão: nós, como somos traders, uma das principais questões ou situações que muitos traders procuram é a parte da liberdade, não é? Sermos livres para fazermos tudo o que quisermos e obtermos liberdade, quer seja temporal, quer seja financeira, quer seja de espaço, seja lá o que for, não é? E também isso obriga-nos então também a sermos os nossos próprios bosses, não é? Temos aqui controle sobre tudo aquilo que fazemos. E depois, olha, nós somos o nosso pior adversário. E portanto depois acabam por acontecer essas questões todas. Depois também, como o Bruno mencionou, muita desta questão também em relação às perdas está ligado com a nossa identidade, não é? Porque, lá está, isso aconteceu comigo também muitas vezes, a nossa identidade como pessoa estar muito ligada à nossa performance no trading. Se nós ganharmos no dia, estamos super felizes; se nós perdemos nesse dia, estamos super aborrecidos e super chateados e nem sequer conseguimos falar com ninguém. E é preciso realmente separar estas duas questões. Vocês não são o vosso trading. Ok, vocês são muito mais como pessoas, são muito mais do que o trading em si, como operação, até aquilo que a vossa equity account demonstra. Portanto, essa separação como identidade, e realmente, como o Bruno mencionou, uma questão muito importante: o que é que realmente a perda significa para vocês. E depois, como é óbvio, isto aqui se calhar é uma pergunta mais para a Luciana, como é óbvio, depois depende também da característica, da personalidade de cada um. Alguém que seja muito perfeccionista, como é óbvio, há de lidar com esta situação de forma diferente, talvez precise fazer um trabalho prático diferente para realmente começar a melhorar esta situação. Outros, quem tenha um ego muito grande, que também não gosta de perder, e por isso é que às vezes também acontece esse overtrading, é só porque não gosta de terminar o dia negativo. Pode sentir que foi uma falta de produtividade se acabar com o dia negativo. Portanto, existem todas as situações que, infelizmente, temos que aprender a lidar com eles. Mas também depois aqui existem várias perguntas. Eu queria adicionar uma coisa, Pedro, que eu fico com muito... eu sempre coloco isso como alerta para as pessoas que eu acompanho, que é cuidado com essas operações que vocês fazem com raiva. Porque se elas dão certo, né, a gente brinca que deu azar de ter sorte. Então, toda vez que você faz alguma coisa que você deu sorte, você fez da maneira errada, aquilo ali vai ficando na sua cabeça como uma possibilidade. Então, eu estou operando, eu perdi, e eu já não estou com cabeça, e eu já estou desrespeitando meu operacional. Só que eu vou lá e faço uma operação e ela dá certo. E eu ganho. O que eu estou alimentando a minha cabeça? Que aquilo ali dá certo, que eu posso reagir sempre. Só que a nossa cabeça, se deu certo uma vez, ela entende que pode dar certo todas as vezes. E ela vai repetir. E ela vai querer repetir sempre. Porque já deu certo uma vez, né? Então, quando a gente faz algo errado e aquilo dá certo, é uma informação muito ruim para o nosso cérebro. Porque ele vai querer repetir. Ele vai querer fazer aquilo ali muitas vezes. E isso é muito ruim.
Então, se você está percebendo que você não está no controle da situação, saia, porque se der certo, você pode dar essa sorte. Se der certo, depois você vai pagar um preço muito alto por isso, que é ficar repetindo esse comportamento. Só que na maioria das vezes ele vai dar errado. Na maioria das vezes ele vai ser negativo. E como você falou, tem mesmo essa questão da personalidade de cada um. Tem o jeito de cada um lidar com as situações e isso aparece no mercado. E a gente precisa aprender também a estar no mercado na posição de adulto e não na posição mesmo de criança, que não aceita as coisas, que simplesmente não aceita, né? Que dá birra, que esperneia, que chora e que fala, não aceita, eu quero fazer isso aqui do meu jeito. Não, nenhum lugar da vida é assim, por que no mercado você quer que seja assim, né? Então seria legal a gente pensar nessa coisa de operar e dar sorte de alguma coisa. Isso não é legal. Você pode ficar feliz naquele dia, mas vai te custar muito caro os outros dias. E eu brinco sempre com as pessoas que eu acompanho. Eu prefiro todos eles muito bravos no dia, porque deu errado, do que triste. Porque bravo, a gente fica irritado, mas passa. Mas quando a gente fica triste com a gente mesmo, demora a passar, a gente fica decepcionado. Então, quando a gente faz uma sequência de erros, a gente não fica bravo, a gente fica bravo inicialmente, depois fica triste. E aí, quando a gente para na hora que tá, né, naquela tensão toda, a gente só fica bravo. Então tá ótimo, vai passar, pode ficar tranquilo, só sair de perto da tela. A questão de ficar triste é porque começamos a ter uma aceitação que não estamos a ter o skill suficiente para, ou que não temos o skill suficiente para ter sucesso nisto, ou porque é que começamos? Qual a transação entre ficar irritado e ao longo do prazo eventualmente começarmos a O ficar triste irritado devido a uma situação? rápido é naquela hora, naquele momento. Então, tô muito irritado com isso daqui, pronto, saí, mas depois eu vejo que aquilo ali foi o melhor. Aquilo ali é um humor que passa rápido. Quando eu tô triste comigo, é que eu tô decepcionado. Já é várias vezes que eu repito a mesma coisa. Eu tinha combinado comigo mesmo que eu não faria isso. Eu tinha combinado, eu tinha feito um plano, e aí eu descumpri tudo aquilo ali. É uma decepção, é uma tristeza. É diferente de ter raiva. Às vezes você fica tão triste que você fala assim, você tá bravo? Não, só tô decepcionado. Sim. E é muito ruim, né? É muito ruim esse sentimento. Pois, já começa a ser um nível de aceitação mais negativo para a tua própria personalidade e da maneira como está a lidar com a situação. Consigo rever em certas situações para ter essa transição entre exatamente, primeiro estamos irritados porque alguma coisa aconteceu, mas depois também começamos então a dizer a nós próprios, ok, vou começar a fazer isto de forma diferente, mas depois continuamos a não cumprir, entre aspas, com a nossa palavra, então depois começa a chegar então a parte da entre aspas, da tristeza, dessa aceitação negativa da situação e da falta de confiança em nós próprios também.